Nunca teve outro ofício que não o ofício da escrita e a agilidade com que circula pelo universo das letras valeu-lhe a inclusão na coletânea Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, selecionados pela prestigiada revista Granta. Jornalista, escritora e tradutora, venceu o prémio Jabuti na categoria de reportagem com a sua obra de estreia, O Livro Amarelo do Terminal, e desde então aventurou-se no romance, na banda desenhada e na literatura infantil. Vanessa Bárbara, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, Vanessa. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Como é que convive com esta distinção de que falava neste texto inaugural, nesta pequena apresentação, de ter sido selecionada ou ter sido considerada para o grupo, um grupo restrito, o grupo das melhores promessas das letras brasileiras, dos melhores jovens romancistas do Brasil? Esta inclusão é para si uma bênção ou uma responsabilidade? Sim, eu acho que ambos. Foi uma honra absurda ter recebido isso. A Granta, quando foi fazer uma seleção de escritores, ela pediu que todos os interessados mandassem textos e eles iam basear pela obra do autor e pelos textos enviados mesmo. E aí, quando saiu a lista, foi divulgada na Feira Literária de Paraty, inclusive, e eu fiquei muito surpresa e eu gostei bastante da edição. Eu achei que eles fizeram uma boa seleção de autores. E é uma responsabilidade enorme, né? Feira Literária Internacional de Paraty, onde já esteve como convidada também, ainda muito jovem. A Vanessa ainda hoje é muito jovem. Sim. Primeiro perguntava-lhe, em Portugal há um bocado a tendência para considerar um escritor na casa dos 30, na casa dos 40, como um jovem escritor. Há um bocado a questão do eternamente jovem. No Brasil funciona da mesma forma ou nem por isso? Funciona, também funciona. Às vezes, escritores assim com 40 e tantos até falam, o Reinaldo Moraes, que é um escritor brasileiro, ele fala, nossa, eu não vejo a hora de deixar de ser jovem promessa. E ele já é um escritor consolidado então, às vezes, tem isso. Também já tem uma obra vasta, tanto na literatura de ficção como na literatura de reportagem. Tem também, aventurou-se também muito recentemente, na literatura infantil. Sente ainda o peso desta questão do jovem escritor, da jovem promessa? Sim, eu acho que por mais uns 10 anos... Os escritores ainda continuam sendo uma jovem promessa. Tem muita cobrança, tem muitos críticos literários no Brasil, tem muita cobrança por altíssima qualidade. E até por isso mesmo eu achei interessante me aventurar em várias áreas diferentes. O primeiro livro é uma reportagem, depois um romance, depois um infantil, depois uma banda desenhada, né? História em quadrinhos, como a gente diz no Brasil. Então, eu acho importante para você também não ficar com esse peso de todo mundo quer ser romancista, todo mundo quer escrever uma obra grandiosa e de fôlego. Mas eu acho que é importante também, quando a gente é jovem, você criar repertório, ir atrás de outras coisas, eu sou jornalista, eu também faço às vezes reportagens, vou atrás de uns temas inusitados também. Então, eu acho importante. Esta multidisciplinaridade de que fala, esta tentativa de procurar caminhos noutras áreas que não apenas o romance ou que não apenas o jornalismo, do qual já disse eventualmente que vai tentar apartar-se aos poucos. Sim. O que é que exige de si em termos de escritora? A aprendizagem constante? Sim, sempre. E você acaba descobrindo. Quando eu comecei a fazer os quadrinhos, eu fiz em parceria com um ilustrador, né? Porque eu não sei desenhar nada. E foi encontrar uma nova linguagem total, assim. Tive que ler bastante outros grandes. Tive que encontrar um caminho para dizer uma história de forma visual e diálogos, tudo. Então, é sempre uma coisa muito nova. Tanto os temas quanto a forma mesmo. E eu acho muito interessante. É uma verdade esta questão de que para ser um bom escritor é necessário ser-se também um bom leitor. Devorou a determinada altura a obra Sim. completa da Agatha Christie. A Agatha Christie tem uma produção fantástica. Eu não sei, eu acho interessante começar por qualquer lado.
comecei lendo Monteiro Lobato, que é um grande escritor infantil, né, brasileiro, e os Irmãos Grimm, com aqueles contos aterrorizantes. E aí fui para Agatha Christie, fui diversificando, e aí você vai chegando na literatura mais, né? Russos, ingleses, americanos, tudo. Eu acho muito importante para ser escritor que a pessoa leia muito, para ela poder construir uma coisa dela, assim, e sei lá, absorver o estilo dos outros também, absorver como as saídas dos outros, como é que eles fizeram, será que eu poderia fazer alguma coisa assim, como que eu poderia mudar, sabe? Mas por essa lógica, alguém que leu Agatha Christie do princípio ao fim teria a tentação de escrever um romance policial, por exemplo. Nunca teve essa tentação? Pois é, não. Meu último romance agora que acabou de ficar pronto e ainda vai demorar para ser publicado, o primeiro capítulo saiu na Granta, né? Vai se chamar Noites de Alface. Tem ali um lance que é quase um mistério e tal, mas não tem nada a ver com literatura policial mesmo. É engraçado, né? É curioso. Às vezes eu gosto de ler uns escritores Dostoiévski, umas coisas densas e que não é muito a ver com o que eu escrevo, mas eu acho ótimo, assim, eu acho bom sair um pouco para ir pegando coisas legais de todo mundo, assim. Para além da Agatha Christie, há um outro autor de quem leu a obra toda completa e que a marcou a determinada altura, o Júlio Cortázar. Que é um o Cortázar, quando eu comecei, assim, a faculdade, quando eu comecei a escrever, eu li tudo. Assim, eu achei muito interessante porque, justamente, ele era mais solto, assim, ele era mais despretensioso, ele tinha um tom mais de crônica também, uma coisa... Não sei, eu gostei muito, assim. E era muito próximo, autor argentino e tal, então... Dizia que a sua última obra, que deverá chegar às bancas dentro de muito pouco tempo no Brasil e, eventualmente, oxalá, também que nos mercados lusófonos, Noite de Alface... fundou há mais de uma década um blog que tem o nome de... uma estrutura, que tem o nome de Hortaliça. Há aqui uma pequena obsessão. Porquê esta relação com... Pois é, eu não sei. A Hortaliça veio, inclusive, de uma história que está no livro amarelo do Terminal, que esse livro eu escrevi quando eu era estudante de jornalismo, foi o meu trabalho de conclusão de curso. E... na época, depois demorou 5 anos para ser publicado e ganhou o maior prêmio de literatura do Brasil na categoria reportagem. E é muito irônico, porque o livro inteiro, assim, sou eu com um bloquinho cor-de-rosa tentando chegar nas pessoas, tentando falar e encontrando muito obstáculo da assessoria de imprensa do terminal rodoviário. E que falava, não, a gente só assessora imprensa, não estudantes, só imprensa, tipo... Você não é importante o suficiente. E aí eu falei que eu queria criar um veículo de imprensa, tipo Cavalos Brasil ou a Hortaliça. E aí ficou, a Hortaliça foi... Mas, de fato, não tem muita relação, assim. A gênese está numa recusa, então? Sim, está num... vou criar alguma coisa, vou falar que é um respeitado veículo de imprensa... E tornou-se, acabou por se tornar, de certa forma, ainda... Respeitado eu não diria, mas... Mas seguido por muita gente. Dizia há algum tempo numa entrevista que tem mais de 700 seguidores, chamemos-lhe assim. Esperava este sucesso. E me abriu muitas portas. É impressionante. Eu comecei a escrever isso com, 18 anos. É um almanaque, assim, não é bem um blog, é um almanaque que eu mando por e-mail para os meus assinantes. E... de besteiras, de colagens, enfim, de textos meus, tudo. E, no final das contas, um dos primeiros empregos, o primeiro emprego que eu consegui, que foi como preparadora de texto, revisora de uma editora, foi pela Hortaliça, que eles leram e acharam muito legal e falaram, não, vem. E na revista Piauí também, que é a maior revista de jornalismo literário do Brasil, eles me chamaram porque eles acharam muito legal e, não, vamos conversar. Aí descobriram que eu era formada em jornalismo e ficaram muito felizes. Mas foi a Hortaliça mesmo. Este livro amarelo do Terminal, como dizia, escreveu ainda como estudante de jornalismo e é um livro de pequenos equívocos. Eu digo que é um livro de pequenos equívocos porque é feito por alguém que
que durante muito tempo se fartou de entrevistar, a Vanessa, mas que teve de vencer uma certa timidez para o conseguir. Sim, sim. Sempre. E foi mesmo por isso que eu parei até de fazer reportagem, porque para mim é muito difícil. Eu me sinto incomodando o tempo todo as pessoas. Eu não gostava de ir lá abordar, perguntar. Gostava mais de ficar olhando. E por isso mesmo que eu fiz opção... Esse livro até é um pouco híbrido, né? É um pouco uma tentativa de fazer crônica também. E hoje em dia eu até me concentro mais na crônica, que eu acho um gênero excepcional, assim. No Brasil eu acho que é bem diferente de em Portugal. O Brasil acho que conseguiu fazer da crônica um gênero bem interessante, assim, de coisas miúdas, um pouco entre o jornalismo e a literatura. Focar em coisas miúdas e focar em pequenos acontecimentos que podem trazer coisas muito grandes. Ainda há espaço para esse jornalismo mais sério, esse jornalismo de coisas miúdas que focam ou que se servem das pessoas. Eu não queria utilizar a expressão servem, mas que utilizam pessoas como exemplos de causas, por exemplo. Ainda há espaço para este jornalismo no Brasil ou é algo que vai desaparecendo aos poucos? Então, o espaço existe, mas é muito pequeno. Tem essa revista chamada Piauí, que é assim a única que publica textos grandes e reportagens de fôlego, sobre assuntos assim, que os repórteres ficam 1, 2 meses apurando e tal, e que tem um cuidado com o texto mesmo. Agora, essa revista existe acho que há uns 6 anos. Fora dela, nos jornais até existe um espaço, mas é sempre um espaço à parte, assim, não é junto com a reportagem, junto com a notícia diária e tal. O espaço é bem pequeno mesmo, mas... Incomoda o facto de haver uma tendência cada vez maior no jornalismo para a síntese. Os jornalistas hoje em dia são quase obrigados a contar grandes histórias em pequenos textos. Qualquer dia tem que saber dominar o haiku ou o provérbio para conseguir escrever. Incomoda esta faceta? Incomoda muito, sempre. Eu tenho até... Inclusive, as minhas crônicas, elas têm a quantidade de caracteres, eu tenho exatamente, 3.148 caracteres. E que é muito pequeno para dizer muitas coisas. E ainda é grande perto de muitas outras matérias que tem no jornalismo brasileiro, não sei como que é fora. Eu estava lendo aquele jornal daqui, que é South China Morning Post. E eu achei incrível o tamanho dos textos perto dos textos brasileiros. É cada vez menor e cada vez mais sintético. E eu me preocupo muito, porque eu vivo da escrita e eu vivo de... Sei lá, precisa ter ali um espaço mesmo para o que um cronista brasileiro falou, o Antônio Prata, para arrumar a bola e chutar para o gol, sabe? Não dá para você chutar para o gol direto. Você tem que ainda ter um espaço, poder falar um pouco, poder desenvolver o assunto, senão... Esta é uma das questões que levaram, de certa forma, a ficar, eu não diria desiludida, mas sente-se traída pelo facto disto acontecer, pelo facto de querer contar uma boa história e não ter espaço para isso. Sim, sim, muito. E mesmo, às vezes, até em internet tem limite de espaço, porque dizem que... Internet é um espaço infinito. Pois é, dizem que o leitor não tem paciência para ler. Eu publiquei outro dia um texto gigantesco sobre astronomia no Brasil, astronomia amadora. E que saiu num caderno especial da Folha de São Paulo, que é só mais para textos maiores, tudo. E ele saiu pela metade no caderno e saiu inteiro no site. E as pessoas ficaram indignadas. Quem é que vai ler um texto desse tamanho, sabe? Então, é muito triste, assim, me preocupa mesmo. Mas continua a sentir-se tentada a escrever reportagens neste género, entre a crónica e a linguagem da reportagem propriamente dita. Eu li alguns que chegou a escrever sobre ioiôs, por exemplo. Sim, os meus temas na Piauí, eu até anotei, porque eu já escrevi sobre um campeonato de ioiôs, eu fui cobrir a sério, quase foi insalubridade isso, quase fui atingida por um ioiô, porque eles são muito profissionais, né? Eu já fiz um curso de hipnose para Piauí e relatei como foi, um curso de telemarketing, eu odeio falar no telefone, falei sobre tartarugas, sobre escultura em melancia, sobre anões, palíndromos, falei sobre muita coisa.
Este livro amarelo do Terminal é um livro que fala sobre a principal estação de autocarros, a principal estação de ónibus de São Paulo. São Paulo é uma cidade por si própria, esta estação de autocarros é um mundo também, um pequeno mundo. Como foi escrever um livro num sítio de partidas e de chegadas, de encontros e desencontros? Foi muito difícil para mim por causa disso, foi muito sofrido mesmo para eu ir lá e tomar coragem de falar com as pessoas e eu queria fazer um retrato mais ou menos abrangente, assim, de falar com muitas pessoas. Então eu falei com quem trabalhava na bilheteria, com quem chegava ou viajava sempre, pegava ônibus, com os migrantes que estavam acabando de chegar na cidade, porque São Paulo chega muita gente de outros lugares para começar a vida. Então é uma coisa muito assustadora, porque São Paulo é muito grande. Então essas pessoas, quando elas chegam, falei do balcão de informações, do tipo de informações que as pessoas dão. Fui falando de tanto das pessoas que trabalham, quanto pessoas que estão passando. É um livro de final de curso, como dizia há pouco, e que acaba por ser, de certa forma, eu dizia também, e a palavra foi minha, um livro de pequenos equívocos, porque o livro acaba por ser recuperado quase 4 anos depois de ter sido escrito. Uma segunda chance que muitos livros não têm. Porquê é que acha que isto aconteceu? Eu não sei, eu acho que no final, às vezes, eu até acabo indo para a estatística. Tipo, quanto mais você tentar... Se você tenta muitas vezes mandar para muitas editoras ou escrever várias coisas e alguma hora, estatisticamente vai dar certo, assim. E essa foi uma sorte muito grande e o livro tinha sido recusado por essa própria editora, pela Kozak Naif, achou que talvez não tivesse muito a ver e tal. E aí ele foi para uma espécie de repescagem, assim, ele foi encaminhado por um leitor externo, um parecerista externo, que adorou o livro e que recomendou, assim, veementemente. E até hoje eu falo, nossa, eu conheci ele depois, eu falei, puxa, obrigado, porque foi ali o que começou mesmo. E acabou por receber depois o Prémio Jabuti, um dos prémios maiores da literatura brasileira. E eu acho que o que ajudou muito também foi esse design gráfico bem diferente, que ganhou vários prêmios, inclusive. O amarelo. Dizia amarelo. A determinada altura que a irreverência da cor terá de certa forma cativado os jurados. Sim. Mas eu acho que também porque dentro ele é todo... Tem essas páginas roxas, elas são meio que como imitando passagens de ônibus, né? E tem brincadeiras com... a certa parte eu cito alguns livros que as pessoas andam lendo, então tem brincadeiras gráficas mesmo das 2 meninas que fizeram o design e que deve ter dado um trabalho absurdo. A capa mesmo é colagens, né, de coisas que eu peguei na rodoviária, passagens, fotos, enfim. Teve este cuidado também de procurar consubstanciar as histórias. Quantos meses é que andou a vaguear pelo Tietê? O livro inteiro demorou 1 ano para ser feito. Teve uma parte grande que eu ficava vários dias indo lá e às vezes eu ficava a tarde inteira fazendo nada, só olhando, enfim, vendo como é que era. E teve a parte histórica também, que eu fui atrás essa foi uma das mais difíceis, porque para conseguir documento no Brasil é uma coisa dificílima, mesmo documentos abertos à população, né? Então eu fui ver como é que foi construído, aí eu descobri uma porção de coisas que, nossa, gastaram um dinheiro absurdo e fui fazendo até as contas, gastaram sei lá quantos milhões num degrau de escada, sabe, pelas contas que eles faziam. Então... Tem vários aspectos, assim, tem tanto a parte histórica quanto a parte humana. E mesmo. por que originalmente esta ideia de retratar uma estação de ónibus quando nasceu e foi criada num dos bairros mais característicos de São Paulo, o bairro do Mandati? Eu não digo característico, eu tornei ele mítico para as pessoas. Eu digo que tem pessoas curiosas e que tem coisas que acontecem, mas não é um bairro muito conhecido, ele é só bem afastado, né? E bem diferente do centro, tudo. Eu escolhi porque eu queria primeiro falar das ruas. Queria alguma coisa que tivesse a ver com ruas, com pessoas passando e com
com essa coisa de São Paulo, assim, que é muito cheia de detalhes, assim. E aí, eu falei, mas como que eu vou pegar uma rua, sabe? Eu falei, não, tá estranho. Aí eu pensei na rodoviária mesmo, que é ali, é a porta de entrada, a porta de saída de muita gente em São Paulo, principalmente de quem não pode pegar avião e tal. E, assim, é um mundo mesmo, é uma rodoviária gigantesca, eu acho que é o segundo maior da América, talvez, maior da América Latina. E tem muita coisa acontecendo, muita história, muita... E eu acertei, assim, na escolha do tema no final. Antes eu tinha escolhido outra coisa para o trabalho de conclusão de curso, uma monografia. Teria sido horrível também. Este livro amarelo do Terminal segue-se um romance que é escrito a duas mãos. Um desafio, porque uma aposta num romance bipartido, digamos assim, num romance escrito com com uma outra voz para além da voz da Vanessa Bárbara? Esse romance, que é O Verão do Chibo, né? A ideia começou numa flip. A primeira flip que eu não fui como convidada, eu era muito nova. E eu fiz uma oficina de literatura com o Milton Atum, que é um dos grandes escritores brasileiros, né? E lá eu encontrei um amigo e a gente começou a ter um monte de ideias esdrúxulas. E aí saiu a gente podia escrever uma história a quatro mãos sobre meninos numa plantação de milho que descobrem uma coisa estranha e tal. E aí a gente começou a escrever, assim, meio como um exercício que veio dessa oficina de escrita e meio para ver o que dava, assim. E Houve uma escrita presencial? Escreveram? Partilharam o espaço ou foi tudo por contactos? E-mail. A gente se encontrou poucas vezes, assim, para conversar. Uma vez para discutir os rumos da trama, porque estava virando uma coisa muito estranha. Outra vez ele me ligou falando que queria matar um personagem. Foi absurdo, fiquei dias sem falar com ele. Não tem possibilidade. Mas foi bem interessante, assim. E eu gosto muito do Verão do Chibo. Coloca-se a questão inevitável. É uma experiência a repetir ou nem por isso? Não, então, eu repeti, de certa forma, com os quadrinhos, né? Que foi uma certa parceria com o ilustrador. Eu fui fazendo o roteiro, mas eu ia fazendo ao mesmo tempo em que ele mandava os desenhos. Então, a gente discutiu bastante, ele ajudou muito a escrever o roteiro, deu ótimas ideias. Então, eu acho interessante, assim. Eu prefiro, claro, escrever sozinha, mas é uma experiência muito legal. Mesmo porque o primeiro romance, eu estava bem perdida, assim. E é legal quando você chega num lugar que você fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso, então eu vou passar pro Emílio. O Emílio que resolva, sabe? Tipo, é legal ter isso de... Ou ele xinga e fala, não, isso não dá, ou ele realmente resolve. É bem interessante. Falava do Festival Literário Internacional de Paraty, um evento que tem ganho uma força incrível no Brasil e que funciona cada vez mais também como uma plataforma para jovens autores. Faz falta este tipo de feiras, de festas literárias? Se faz falta mais? No sentido, algo que possa catapultar ou dar oportunidades a novas gerações de escritores, porque na mesma... O Brasil, a determinada altura, tivemos grandes nomes da literatura brasileira e a certa altura morre Jorge Amado e parece que morre a literatura brasileira. Não é bem essa a questão, mas a literatura brasileira sobreviveu com pujança, e a prova disso é esta coletânea editada pela Granta, onde estão 20 jovens autores. O ano passado tivemos cá, por exemplo, a Tatiana Salem Levi, tivemos também João Paulo Cuenca, que são autores que fazem parte desta coletânea também, mas que são autores que ainda não ganharam um nome fora de portas. É neste sentido, um festival como o Festival Internacional de Paraty pode ajudar a esta projeção internacional? Para a projeção internacional eu não sei muito bem, porque eu acho que é muito essa coisa de editoras e de... Eu acho que, por exemplo, esse ano a Feira de Frankfurt vai ser muito mais importante, assim, nesse sentido. O Brasil vai ser convidado, tal, de honra, e vai dar bastante importância. Porque eu acho que o problema maior do Brasil, não só porque ele está muito afastado, assim, mesmo de Portugal, como linguisticamente, assim. Então, precisa ter mais tradução, tem pouquíssima tradução de escritores brasileiros. Eu acho que a Feira de Paraty é muito, muito legal para
para os brasileiros poderem também conhecer outros autores portugueses ou angolanos ou mesmo internacionais e poder, às vezes, até conversar, trocar ideia não sei, eu acho que a Feira de Paraty é mais importante para isso, para dar reconhecimento também para os escritores, os novos, né? E não sei, eu acho que o reconhecimento internacional ainda está um pouquinho longe por causa disso, assim, falta muito apoio à tradução, parece que o Brasil está um pouco ilhado, assim, mesmo com relação a Portugal, que tem grandes escritores que foram projetados internacionalmente, o Brasil ainda está meio perdido, assim, apesar de ter uma produção muito boa. Uma questão que a determinada altura chega a ser uma falsa questão, porque, apesar de tudo, falamos a mesma língua, mesmo que o português se escreva, ou que a língua se escreva com ligeiras nuances de diferença, para quem lê, creio que não teria dificuldade absolutamente nenhuma em ler, por exemplo, este livro amarelo do Terminal. Faz falta uma maior aposta na distribuição mútua, faz falta colocar à disposição do público brasileiro livros portugueses e à disposição do público português livros editados no Brasil. Sim, muito. Eu não sei exatamente o que acontece, por que não tem mais essa... Talvez até por questões comerciais, de importação, não sei. Porque mesmo aqui para Macau eu tive que trazer, sei lá, eu trouxe uns 50 livros na mochila, sabe? Eu tive que vir aqui trazer, porque não tem distribuição, não tem um esquema, sabe? E estava falando que o Luiz Cardoso, ele não trouxe nenhum. Ele tinha, acho que um ou outro, só que ele não trouxe para vender. Ele não pôde, é muito pesado, né, para uma pessoa trazer. Então, é complicado, né, porque Esse livro poderia ser perfeitamente lido, Verão do Chibo, é um romance que não se passa em lugar nenhum, assim, específico, não tem nem marcas muito, sei lá, nem causaria um estranhamento tão grande, sabe? Depois do livro-reportagem, depois do romance a duas mãos, uma aventura também na literatura infanto-juvenil, que é uma literatura com um código muito próprio. É mais difícil escrever para crianças ou escrever para adultos? Eu não sei, eu gostei muito de escrever o Endrigo Escavador de Umbigo, que é a história de uma criança que... Eu tentei explicar isso para a plateia do departamento de inglês e foi terrível. É uma história de uma criança que ela vai apresentar um trabalho na frente da sala, um trabalho lá de recuperação, sei lá, e ele escolhe falar sobre a arqueologia do umbigo dele. Então, sabe essas coisinhas que ficam presas no umbigo, tipo pedaços de roupa, todo tipo de poeira, enfim, que o umbigo vai ficando sujo. Ele fala sobre a flunfa dele, que eu não sei se é um nome que realmente existe, mas chama-se de flunfa no Brasil. E ele vai lá fazendo arqueologia, tira as coisas mais absurdas do umbigo. Eu gostei muito de escrever esse livro, muito. Temos, como dizia, Noite Alface quase a arrebentar nas livrarias do Brasil. Depois deste projeto, o que tem em mãos? Projetos com certeza não lhe faltarão. Quais é que são os desafios? Então, não sei, estava na última revisão do Noites de Alface, que é um romance sobre um senhor que acaba de perder a esposa, que fica viúvo, e ele mora numa vizinhança meio mandaqui, assim, uma vizinhança pequena, e até então ele morava lá e ele convivia com os vizinhos só por intermédio da esposa. E agora ele está sozinho, e ele tem que se virar, tem que interagir e tal. E tem também um mistério envolvido, ele começa a ver coisas estranhas, enfim. E ele é muito solitário. Esse vai ser o próximo, né? Agora, para frente, eu ainda não sei. Eu estava pensando em escrever um livro sobre perda. Estava falando até na palestra de ontem que é um livro que eu ainda não sei como escrever, assim, eu ainda preciso achar um caminho. Então, eu não sei se ainda vai demorar para eu achar isso. Ainda não sei. Eu estou muito focada, assim, em crônica também, que é toda semana eu escrevo uma para o jornal. E eu gosto muito, é um gênero que eu adoro. E, por enquanto, eu escrevo sobre televisão, né? Mas eu queria escrever sobre cidade, queria fazer crônica também sobre cultura, tudo, então... E esta cidade onde desembocou quase de forma acidental, Macau,
tem qualidade. Eu sei que teve a oportunidade de deambular, de se perder um bocadinho, a expressão é sua, em Macau. Esta cidade de Macau, que tem um bocadinho de Portugal, um bocadinho de China e cada vez mais de Las Vegas, é uma cidade com qualidade dramática ou qualidade cómica, por onde se olha. Tudo, em toda a esquina. Para figurar num conto, numa obra sua. Sim, a gente, inclusive, os escritores convidados, eles foram chamados para escrever um conto sobre Macau, né? E ontem o Walter Hugo Mãe falou que ele já tinha uma certa ideia do que ele ia falar, tal. A Paulina também falou e eu ainda não tenho a menor ideia. Eu estou só anotando furiosamente coisas que eu vejo num caderninho. E eu acho que só quando eu chegar em casa e olhar para tudo aquilo é que eu vou conseguir. Porque é muita coisa, é muita informação, tem coisas interessantes em toda a esquina mesmo. Uma última questão, que é um desafio também que coloco e que tenho colocado a todos os convidados que se sentam aí desse lado. Se tivesse que sugerir, se tivesse que salientar um livro para quem nos acompanha a partir de casa, que livro sugeria? Que livro tem agora na mesa de cabeceira? Que livro que eu estou lendo agora? Puxa vida! Eu estava lendo Os Enamoramentos, do Javier Marias. É um escritor espanhol, que eu achei muito interessante. No Brasil, ele fez muito sucesso, assim, eu achei bem interessante. Eu indicaria esse. Era essa a sugestão. Agradeço uma vez mais, Vanessa, o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.